Olá, estamos aqui para mais um vídeo do Maternidade Sem Culpa. Meu nome é Karina Sensales e eu quero lhe dar as boas-vindas. Hoje nós vamos falar sobre maternidade e controle. Esse é um tema bem delicado. Sabe por que é bem delicado? Porque a gente tem um raciocínio coerente para justificar o controle no exercício da maternidade. Eu vou te explicar melhor. Eu, por exemplo, nessa encarnação, vim curar o controle. Sempre fui uma pessoa muito controladora. Sempre fui uma pessoa muito disciplinada, muito focada. Mesmo na minha sensação de indisciplina, eu hoje reconheço que eu era disciplinada demais. E aí, durante todo o exercício da maternidade, até o dia em que eu percebi que eu tinha o controle na polaridade do desequilíbrio, eu justificava os meus raciocínios e as minhas atitudes. Como que eu fazia isso? Não, eu preciso ter controle. Eu tenho 3 filhos. Com 3 filhos, a minha casa vira um caos em 5 minutos. Não, eu preciso ter disciplina, uma rotina muito bem estruturada, porque eu tenho 3 filhos e com 3 filhos, se eu não tiver essa disciplina, eu não consigo fazer funcionar o meu dia a dia. Não, eu sou muito controlada porque eu trabalho sozinha, o meu marido está sempre viajando, eu tenho que dar conta de tudo, eu não tenho família onde eu moro. E eu tinha infinitas justificativas para continuar fazendo a minha vida funcionar em cima de um controle que estava na polaridade do desequilíbrio. E isso é a coisa mais comum que tem. Sabe por quê? Porque nós temos uma parte nossa que se chama ego. É o ego que está aqui falando todos esses raciocínios extremamente coerentes para poder justificar a continuidade das suas tendências negativas. Porque controle, quando está na sua polaridade negativa, ele é uma tendência inferior. Quando ele vai para a sua polaridade positiva, que é o quê? Persistência, disciplina, ele é uma polaridade a serviço da luz. O que nós precisamos fazer é sair do desequilíbrio e vir para o caminho do meio. É isso que nós estamos aqui fazendo, um exercício de refletir como chegar no caminho do meio. Nos darmos conta de que os raciocínios que nós estamos elaborando para justificar as nossas tendências inferiores não estão legais. Por quê? Porque eu estou justificando tendências inferiores. Não adianta eu passar a minha vida inteira justificando raiva. Raiva não é positiva. Não adianta eu passar a minha vida inteira justificando mágoa. Mágoa não é positivo. Não adianta a gente passar a nossa vida inteira colocando nos fatos externos, nas pessoas, nas situações, na nossa própria condição de vida, justificativas que mantenham as nossas tendências negativas. Esse raciocínio é falho, esse raciocínio é do ego. E nós estamos aqui para cada vez mais fazer com que o nosso ego, a nossa manifestação nesse momento, nessa vida, e a minha manifestação é a Karina, fazer com que esse ego possa se tornar cada vez melhor, cada vez mais liberto dessas tendências negativas. E eu agradeço a maternidade, porque foi somente no exercício da maternidade que eu me descobri uma pessoa controladora. E todas as vezes que as pessoas diziam, você é rígida demais, eu falava, não, soltava toda a minha ladainha, completamente justificada, mas justificada num sentimento negativo. E aí alguém pode me perguntar, Karina, qual o problema de ser controladora? Nenhum problema se ele não estiver lhe trazendo sentimentos negativos. Como assim? Vou te explicar. A partir do momento que você perde o controle e você tem sentimentos negativos por causa disso, você está numa armadilha. Vou falar para você melhor ainda, se você não está entendendo. Sua vida para começar de manhã cedo tem que ter A,
B, C e D. Se A não dá certo, você fica com raiva? Você se sente frustrada? Você se sente culpada? Você sente que o seu dia não vai ser legal porque A não aconteceu? Minha irmã. Então, neste momento, está na hora de você rever o seu controle. Porque ele que está ali controlando. E ele está determinando os sentimentos que você tem quando ele não acontece. E que são desdobramentos de sentimentos inferiores. Então, a partir do momento que eu comecei a prestar atenção que todas as vezes que a minha rotina saía do meu controle, que os meus filhos saíam do meu controle, que o meu planejamento saía do meu controle e sentimentos negativos afloravam e eu ficava muito ruim na consequência daquela situação, eu percebi que eu precisava trabalhar aquilo ali e que aquilo ali não estava correto. Porque o que é bom, né? O que vem da nossa superioridade, ele é fluido, ele é leve, ele é positivo, ele não é negativo, ele não é pesado. Eu era aquele tipo de pessoa que falava assim, eu vou, e quem não vier comigo, eu arrasto. Por quê? Porque uma pessoa controladora, ela vai se comunicar dessa maneira, né? Ela vai se comunicar de uma maneira em que o que ela acredita que é correto tem que acontecer. E quem não fizer o que eu acho que é correto, vai ser arrastado junto comigo. Então, a partir do momento que eu fui me dando conta de que eu era uma pessoa controladora e de que eu estava transferindo esse controle para os relacionamentos que eu tinha com os meus filhos, eu comecei a me vigiar. Eu comecei a puxar o freio de mão, sabe? Aquilo que nós falamos nos 2 últimos vídeos, não mergulhei profundamente naquele sentimento. Eu comecei a fazer, opa, olha o controle aqui, peraí, o que eu vou fazer em relação a isso? E eu não fui mudando do dia para a noite, porque as mudanças, elas não acontecem bruscamente. As mudanças, elas vão acontecendo gradativamente. Então, eu vou dar um exemplo. Eu tinha uma filosofia que antes de sair de casa para levar os meus filhos na escola de manhã, todos os quartos tinham que estar arrumados. E eu me impunha uma rotina muito pesada. Numa época em que eu morei no Rio Grande do Sul e fazia frio, eu cheguei a dobrar 10 edredons de manhã. 8 edredons, não é? 8, porque eram 4 camas, 3 filhos mais a minha e do marido, eu cheguei a dobrar 8 edredons. E eu acordava cedo para dar conta de dobrar tudo, guardar no armário, forrar as camas, arrumar toda a casa para sair para trabalhar. Eu justificava que era necessário. E naquele momento em que eu estava justificando um raciocínio para manter a minha necessidade de disciplina, rigidez, controle, eu estava dando cada vez mais vazão a isso. E aí eu justificava com uma outra coisa. Meus filhos precisam aprender a arrumar o quarto. Eles precisam aprender a se desenvolver, a forrar uma cama. Mas aí um dia, compreendendo que tudo aquilo estava a serviço do meu controle, eu falei, e qual é o problema se eles arrumarem a cama quando voltarem da escola? E aí eu me libertei daquela rotina pesada que eu mesmo estava me impondo por causa do meu raciocínio errado para manter o meu controle. Hoje os meus filhos arrumam um quarto, mas eu consegui sair de casa e deixar as camas desarrumadas. E a partir do momento que eu deixei as camas desarrumadas, porque eu falei para eles que eu não dava conta de arrumar de manhã, e eu me libertei, meu marido começou a arrumar. Então o problema de sermos controladores é que a gente não permite que o outro cresça, porque nós estamos sempre segurando as rédeas de tudo. Seja porque a gente acha que tem que fazer, seja porque a gente acha que o outro não dá conta, seja porque a gente acha que o outro não vai fazer tão bem quanto eu, ou porque ele não sabe fazer. Existe uma série de justificativas para a gente continuar mantendo as rédeas nas nossas mãos. E eu agradeço a maternidade, porque foi através do exercício da maternidade que eu compreendi que se eu continuasse mantendo aquele controle rígido, eu ia ficar louca. E eu cheguei a ficar realmente, não na beira da loucura, mas na beira de uma estafa.
de uma grande estafa, que teve um dia que eu confesso a vocês sem vergonha nenhuma. Os meus filhos estavam tocando terror em casa, eu extremamente incomodada com aquela situação, que estava fora do meu controle, e eu me tranquei no quarto e comecei a chorar, porque eu não aguentava mais. Mas eu não aguentava porque eu queria um cenário que não podia existir na infância. E hoje eu entendo que existem cenários, porque meus filhos já cresceram, que não vão existir na adolescência. E cada vez mais eu abro mão do controle. Não só do controle das tarefas domésticas, essas estão bem mais fáceis para mim, mas também do controle do que eu quero que eles sejam. Quem sou eu para querer controlar alguma coisa? Eles têm que ter a liberdade de expressar a beleza que tem neles, não a beleza que eu gostaria que eles expressassem. E hoje eu também permito que eles cresçam, dando para eles atribuições e atividades para que eles possam desenvolver essas habilidades. Então hoje eu pego a minha filha de 10 anos e falo, vamos, você vai me ajudar a colocar a roupa para lavar. Antigamente, Karina, controladora, ia lá e fazia, não é assim, e tomava já o sabão e tomava o alvejante. E hoje eu fico do lado dela, respirando profundamente, porque isso não é fácil para mim, mas eu estou tentando. Eu estou ali, antes de mergulhar no controle, eu paro e falo, opa, olha o controle aqui. Vamos tirar esse controle da sombra e vamos colocar o controle na luz. Na luz que é o quê? É disciplina, é persistência, é organização. Eu tenho todas essas características e você também deve ter todas essas características quando você coloca o seu controle a serviço da luz. Agora, quando eu pego esse controle e jogo ele a serviço do desequilíbrio, vira rigidez, vira controle das pessoas, vira uma pessoa que não quer compartilhar e que não quer permitir que o outro cresça, porque eu quero as coisas do jeito que eu considero que é correto. E não é só a rotina da casa, olha o que eu estou falando. É também nas ideologias, é também nos sonhos, é também nos objetivos. Então, a maternidade é a justificativa perfeita para a gente manter o controle. Mas eu enxergo a maternidade de outra maneira. É no exercício de amar os meus filhos que eu consegui abrir mão do controle. Porque todo momento que eu estava impondo controle no exercício da maternidade, eu estava desgastando os relacionamentos. E, inclusive, estava tirando a oportunidade do pai participar. Porque somente eu sei fazer. O que eu faço é melhor? Ou eu não tenho paciência para esperar você aprender? Então, voltando à história da minha filha, hoje eu permito que ela vá na máquina de lavar e eu do lado, ajudando, orientando e ajudando e ensinando, vou falando, a roupa bota desse jeito, a roupa bota assim, agora bota o sabão. E ela, no tempo dela, vai colocando o sabão, manejando os potes, né, as vasilhas que estão ali, fechando a caixinha da máquina, ensinando ela. E vai chegar o dia de vou ser capaz de abrir mais mão ainda do controle e deixar ela fazer sozinha, sem a minha supervisão. Isso é libertação, isso é reforma íntima, isso é trazer luz para o nosso ego, é trazer equilíbrio para todas essas tendências que nós viemos curar. E aí vem um raciocínio para a gente poder fechar essa questão do controle. E eu estou falando algumas questões do controle, tá? Alguns aspectos, porque se a gente fosse falar de controle ia dar mais de uma hora de aula. Mas para fechar e aguçar um pouco mais o nosso olhar para o lado espiritual de tudo que nos cerca, a minha família foi extremamente arquitetada para me ajudar a trabalhar esse controle. Eu tive 2 primeiros filhos que aceitavam o controle e que inclusive são pessoas como eu, disciplinadas, controladas, tarará, tarará. Aí veio a caçula. A caçula, ela é a expressão do descontrole. Ela é extrovertida, não que os outros não sejam, mas ela é aquela criança, sabe, que a gente diz que é traquina. Então, ela me ajudou a entender que ou eu mudava a minha perspectiva, ou a gente ia ter problema para fluir o nosso relacionamento. Porque eu ia passar a minha vida inteira querendo enquadrar ela numa disciplina que era minha e ela ia passar a vida inteira resistindo a isso.
Então, eu fui observando aquela criança que está a minha filha e ela foi me ajudando a sair dessa tendência e eu também estou ajudando ela a um pouco trazer de disciplina e de persistência para que ela possa equilibrar isso. Então tá tudo certo. É nesse momento que você percebe que mãe e filho estão mutuamente num caminho de evolução, de crescimento, de aprendizado. Não estou aqui ensinando minha filha. Nós estamos nos ensinando, nós estamos aprendendo. Então hoje eu quero deixar para você a reflexão a respeito do controle e quero deixar também para você a reflexão de que sua família está certa, está tudo certo. Você tem a família que você precisa para que no exercício da convivência com essa família você possa ir curando aquilo que você veio melhorar, aquilo que você nasceu para melhorar. Então não perca essa oportunidade, não se perca nas justificativas do ego, não deixe passar uma vida enfiada nas tendências negativas. Aproveite toda a arquitetura espiritual que foi feita para que a sua encarnação se manifestasse a serviço da sua mudança. Então, aproveite a maternidade para mudar. Não perca essa chance. Não espere chegar lá no plano espiritual ou para você ouvir, se eu soubesse. Nesse momento, você já está sabendo. Então, aproveita a sua chance. É isso, pessoal. Muito obrigada pela atenção de vocês. Se você ficou comigo até o final, agradeço de coração a oportunidade de compartilhar todos esses aprendizados que eu estou tendo com a maternidade e poder passar um pouquinho. Porque meu maior objetivo é esse, é passar adiante tudo que me transformou e que vem me transformando, para que você também possa jogar no chão essas culpas, jogar no chão esses pesos, jogar no chão tudo isso que nos faz arrastar correntes. Um grande beijo e até a próxima!